Olá, amigo Davi Vieira, e a todos que estão escutando esse áudio. Eu estou afastada da igreja já há quase 15 anos, mas eu resolvi dar o meu relato porque eu comecei a ver os vídeos de denúncia e para mim aquilo foi dando razão a muitas coisas que aconteceram na minha vida quando eu estava na igreja. E eu gostaria de relatar aqui para que também pudesse ajudar a abrir os olhos de outras pessoas. Então, o meu relato começa em 1997, quando eu comecei a frequentar a igreja em São Paulo, em Santana, São Paulo. E a pedido da minha mãe, eu estava em São Paulo morando com uma tia, procurando emprego. Eu tinha 17 anos e a minha mãe morava no interior, em São José do Rio Preto. E ela começou a participar da igreja lá e foi ela que me incentivou a procurar a igreja, porque ela falou: Deus vai te abençoar e vai te dar um emprego, vai ficar muito mais fácil para você. Então eu comecei a frequentar a igreja em Santana. Mas eu me lembro que eu fiquei tão envolvida e o pastor da igreja me deu tanta responsabilidade, tomar conta do grupo jovem, evangelizar, tudo aquilo. E então eu passei a participar de tudo na igreja, tanto que eu já não tinha mais tempo de ir procurar emprego. O dinheiro que eu tinha, que era a minha tia que me dava para pegar transporte, para poder comer, ela me dava o dinheiro para eu poder ir procurar serviço. Só que, em vez de fazer isso, eu ia para a igreja. Porque o pastor falava para mim: não, você tem que se dedicar a Deus, Deus vai te dar um emprego, não se preocupa. Então, aquele dinheiro que a minha tia me dava, eu dava tudo na igreja. Eu ficava sem dinheiro nenhum e sem emprego, né? Porque o pastor falou que eu não precisava me preocupar com isso. E, ao mesmo tempo, criava um atrito com a minha tia, porque ela não se conformava que eu não ia atrás de emprego e ficava na igreja, e além de tudo, o dinheirinho que ela me dava para me ajudar, eu dava na igreja. Então foi um ano meio difícil. Bom, porque eu estava pensando que, né, que eu tava com Deus, eu estava fazendo o serviço, o trabalho de Deus e que Deus ia me abençoar, mas ruim ao mesmo tempo porque tinha aquele atrito com a minha tia. Então eu resolvi, em 98 eu voltei para casa, voltei para o interior, São José do Rio Preto, mas continuava na igreja, a minha mãe estava na igreja lá. E aí eu continuei frequentando a igreja com a minha mãe, em São José do Rio Preto. Naquele mesmo ano de 1998, eu fui levantada obreira naquela igreja e muita responsabilidade foi dada a mim, né? Cuidar da escolinha, ajudar na igreja, estar na igreja 24 horas por dia, limpando e fazendo sacrifício. E eu ainda estava desempregada, não conseguia arrumar emprego. E o pastor, naquela época, que era o auxiliar do bispo da igreja de São José do Rio Preto, ele, como o bispo era diretor da Record também, ele conseguiu um emprego para mim na Record de São José do Rio Preto. Eu atendia telefones e tal. Aí fiquei muito pouco tempo atendendo telefones, um mês mais ou menos. E dali ele me passou para trabalhar no Recursos Humanos, Departamento de Recursos Humanos. Eu fazia os pagamentos, eu dava férias, né? Tudo isso para o pessoal que trabalhava na Record. E lá na Record de São José do Rio Preto, muitos dos funcionários eram obreiros da igreja. Tinha obreiro trabalhando de segurança, tinha obreiro trabalhando no departamento financeiro, tinha obreiro que que era câmera. E a gente tinha também aqueles obreiros que trabalhavam só com os programas da igreja,
Naquela época a gente ainda tinha o Fala Que Eu Te Escuto, tinha uns outros programas que o bispo e o pastor, na época, faziam. E todo mundo que trabalhava nesses programas eram obreiros da igreja. E eu fazia o pagamento de todos, então eu sabia o que todo mundo ganhava, né? Porque não era questão de eu ser curiosa de quanto ganha essa pessoa, quanto ganha aquela pessoa, é porque vinha nas minhas mãos mesmo, né? E eu comecei a ver que todos os obreiros, inclusive eu, a gente tinha horário para chegar na Record. Você tinha o teu horário que você chegava, você batia o teu cartão. Só que você não tinha horário para sair. Você tinha que bater o teu cartão na hora da chegada e bater o teu cartão na hora da saída, que é o suposto você sair. E você não saía, você batia o seu cartão e ficava. Não só eu, como quase todos os funcionários que eram obreiros, que eram diretamente ligados à igreja, todo mundo tinha aquele horário que tinha que bater o cartão para entrar e para sair. Só que você não tinha horário para ir embora. Você ficava lá por horas fazendo programas, auxiliando, quando ia ter auditoria, que o bispo de São Paulo ia vir para fazer auditoria na Record, a gente tinha que ficar lá por horas e horas e ir embora para casa de madrugada. E eu comecei a ver que todas aquelas horas que a gente ficava, a gente não era pago. Nunca pagaram horas extras para ninguém. Para ninguém não, para aquele que era obreiro e trabalhava para a Record. Porque se você fosse um jornalista ou qualquer outra pessoa que não tinha nada a ver com a igreja, mas trabalhasse para a Record e você ficasse além do tempo que você tinha que ficar, eles sim recebiam hora extra. Mas todo mundo que era obreiro e trabalhava tinha que bater o cartão na entrada, bater o cartão da saída e depois ainda ficar para fazer outras coisas para a igreja na Record, mas nunca recebia hora extra. Então aquilo começou a me incomodar, né? Eu falei, poxa, todo mundo aqui trabalha honestamente, chega na hora que tem que chegar e fica por horas e nunca recebe hora extra. Ninguém, nenhum dos obreiros. E eu achei aquilo revoltante, né? Porque eles exigiam tanto da gente naquela época. E eu fiquei mais um ano trabalhando para a Record, mas eu fiquei tão chateada que eu pedi para sair. Depois de um ano trabalhando no Recursos Humanos, eu pedi para sair. E eu me lembro que eu tinha uma tia que morava nos Estados Unidos já há anos. E ela sempre me pedia para ir visitá-la, se eu quisesse ficar com ela e tal. E quando eu saí da Record, que eu parei de trabalhar na Record, eu tive essa ideia que eu podia ir para os Estados Unidos e ver se eu me adaptava, né? Então eu falei com o bispo na época e ele me deu uma carta para que eu procurasse a igreja em Los Angeles para que eu possa ser obreira lá em Los Angeles também. Então eu acabei indo para os Estados Unidos em abril de 2000. E eu trabalhava rapidamente eu consegui um emprego de nanny, que lá é como uma babá, né? Você toma conta das crianças. E eu morava com a família. Era uma família que tinha dinheiro, então eu tomava conta do menino. E eu morava, tinha o meu quarto, tinha o meu banheiro separado. E ganhava bem. E fui ficando ilegalmente, mas fui ficando, trabalhando para essa família. E ao mesmo tempo eu era obreira da igreja. Eu frequentava a igreja de Reseda, que fica mais ou menos 1h30 da igreja central de Los Angeles. Então eu comecei a ser obreira lá. O pastor naquela época que eu comecei era brasileiro. Então ele, por eu ser brasileira também obreira e ter trabalhado na Record, ele me deu muita responsabilidade ali na igreja. Eu tomava conta da escolinha, evangelizar, assim, muitas coisas que era eu que tinha que fazer, entendeu? E
Por eu ser brasileira, não sei. Mas ele me dava muita obrigação para fazer na igreja. E ao mesmo tempo eu trabalhava para essa família. Então, eu trabalhava para eles das 7 da manhã até 5:30 da tarde. Eu me trocava rapidamente, colocava meu uniforme e ia para a igreja, que era mais ou menos 30 minutos de carro. E todos os dias, ele queria que eu estivesse lá todos os dias, de segunda a segunda, de uniforme, para poder auxiliar na igreja. Os sábados e domingos que eu não trabalhava, eu ficava na igreja o dia inteiro. E eu me lembro que o dinheiro que eu ganhava, que era um dinheiro até muito bom, eu não conseguia guardar. Eu não conseguia fazer uma poupança, alguma coisa para guardar para mim, porque o dinheiro que eu ganhava, eles me pagavam toda sexta-feira, era um dinheiro que eu fazia os meus sacrifícios, colocava nos envelopes, e também eu comprava as coisas, as comidas para as crianças na escolinha, porque nunca o pastor me deu um dinheiro da mão dele e me disse, vai lá, compra as bolachas, os pães para as crianças na igreja. Não, vinha tudo dos obreiros. Então todo mundo ali dava o seu dinheiro para comprar as coisas para a escolinha, não só comida, mas como materiais, porque a gente queria folha, queria coisas para as crianças escreverem. Então tudo era do dinheiro dos obreiros. Os materiais de limpeza que a gente limpava no domingo, que a gente fazia aquela limpeza, no sábado à tarde a gente fazia aquela limpeza na igreja, tudo vinha do bolso dos obreiros. Então, eu nunca consegui guardar dinheiro trabalhando para essa família, ganhando bem, mas todo o meu dinheiro ia direcionado à igreja. Tinha época da Fogueira Santa, que eu dava todo o meu dinheiro, eu ficava sem nada. Eu tinha que comer a comida deles, né, dos meus patrão, e eu ficava sem produtos de higiene pessoal. Eu tinha época que eu não tinha pasta de dente para escovar os dentes, porque eu dava todo o meu dinheiro na igreja, colocava no envelope. E eu chegava a ponto de pedir para outros obreiros, eles tinham um sabonete para me dar, um shampoo, uma pasta de dente, porque todo o meu dinheiro, além de eu ganhar bem, sumia, porque ia tudo para a igreja. Mas aí, em 2004, a minha mãe ela começou a ficar muito doente, e eu estava aqui nos Estados Unidos, onde estou até hoje, e ela em São José do Rio Preto. E ela me falou que o pastor lá falava para ela que era para ela ungir com óleo, com azeite, né, fazer oração, fazer jejum, que Deus ia curar ela, né, que a cura dela ia vir de Deus. E ela fez esse sacrifício. Eu também aqui fazia o meu jejum por ela. E ela só foi ficando doente, até que ela foi internada. E lá se descobriu que ela estava com leucemia aguda. Que todo aquele tempo que ela ficou orando, fazendo jejum, se sacrificando, ela podia ter ido no médico, podia ter ido atrás de saber o que ela tinha, mas ela não foi, porque ela ficou fez o que o pastor disse para ela fazer, né? E aí ela foi internada com leucemia aguda, e foi aí que ela morreu em uma semana. Mas eu me lembro que no dia antes que ela morreu, eu falei com ela no telefone, e ela disse pra mim que ela não queria que eu fosse pro Brasil por causa dela, porque eu não ia poder voltar, e que a minha bênção estava aqui nos Estados Unidos, que era pra mim ficar aqui. Que se eu voltasse pro Brasil, eu não ia poder fazer nada por ela. Então eu acabei ficando, a minha mãe faleceu, e foi muito triste aquela época. Eu me lembro que eu falei com o meu pai no telefone, ele me disse que ninguém da igreja foi visitar a minha mãe enquanto ela estava no hospital, que ninguém da igreja foi fazer uma oração pela minha mãe,
nem aquele pastor que disse para ela fazer o sacrifício, fazer o jejum, também não foi visitar ela no hospital. Então eu fiquei muito chateada com isso, né? E eu aqui nos Estados Unidos, orando e trabalhando e fazendo o que eu podia fazer pela igreja. Isso foi em 2004. Em 2005, o pastor que estava na igreja, depois da fogueira santa daquele ano, ele foi embora e veio um bispo que era hondurenho. Ele veio de Honduras, falava, né, o espanhol, então ele veio. E aquele bispo, eu me lembro que por eu ser brasileira, ele também me deu muita responsabilidade. Ele achava que, né, eu tinha um ponto a mais do que as obreiras que eram as obreiras ali da igreja, porque eu vim do Brasil, então eu já conhecia a obra lá no Brasil. Então ele me deu muito mais responsabilidade, né, me colocou para fazer tudo na igreja praticamente, como eu era auxiliar do auxiliar. E eu me lembro que ele me cobrava muito, e eu acho que ele ficava até de olho nos envelopes que eu pegava, porque tinha vez que eu não pegava o envelope, ele vinha me perguntar por que você não pegou o envelope. E eu ainda estava trabalhando para aquela mesma família, mas a minha vida financeira é destruída, porque todo o dinheiro que entrava, como já disse, ia tudo para a igreja, ia tudo para a escolinha, para os materiais de limpeza. E eu me lembro que no final do ano de 2005, eu já estava há um ano já com esse novo bispo de Honduras. E na época eu tinha muita amizade com os obreiros da igreja. E uma das obreiras era a minha melhor amiga. Uma pessoa que me ajudou muito, uma pessoa que estava sempre ali comigo. E naquele ano, ela acabou saindo da igreja porque ela arrumou um namorado que não era da igreja, mas que ela gostava muito dele, acabou até casando com ele, tendo filhos e tudo. Mas por ela ter saído da igreja, o bispo veio com aquela história, né, que a gente não podia se misturar porque ela não estava mais na mesma fé, porque ela tinha abandonado, então o Espírito Santo já não estava mais com ela, então que não era para mim ser amiga dela mais. Mas eu não me conformava com aquilo, porque a gente sempre foi muito amiga uma da outra, nunca se escondia nada de uma da outra, então eu não achei certo abandonar a minha amiga, então eu continuei com a amizade com ela. E a família dela, o pai, a mãe e as outras duas irmãs ainda continuaram frequentando a igreja, eram obreiros da igreja. Então, naquele ano de 2005, ele fez uma das reuniões de obreiro que ele fez, eu sentei bem na frente, assim, né, e no meio da reunião ele levantou e veio bem na minha frente e falou pra mim que ele estava sabendo que eu ainda tinha amizade com aquela obreira, com aquela ex-obreira que tinha saído, que ele não queria mais que eu fosse amiga dela, porque isso ia me atrapalhar espiritualmente, que eu até já estava mudando o meu comportamento, que ele tinha observado que muitas coisas eu estava mudando, que eu já não estava indo todos os dias na igreja. E aquilo me deixou muito chateada, porque ele falou aquilo na frente de todos os obreiros, numa reunião de obreiro, que tinha nada a ver com aquilo. E eu me levantei e eu falei para ele, eu falei, bispo, eu não quero mais ser obreira, eu entrego meu uniforme e também não vou mais participar das reuniões da igreja. Nossa, ele ficou revoltado, ele colocou o dedo na minha cara, na frente de todos os obreiros e me amaldiçoou. Ele falou para mim, olha, todos esses demônios que você expulsou como obreira todos esses anos, você já não vai mais ter a proteção do Espírito Santo, então esses demônios vão te atacar. Olha, cuidado quando você está dirigindo nas estradas, porque os demônios estão ao seu redor. Me amaldiçoou. E eu fiquei revoltada. Eu levantei e falei, olha, eu repreendo essa maldição que o Senhor está falando e nunca mais volto nessa igreja.
Olha, para finalizar esse depoimento que ficou muito comprido, a partir do momento que eu saí da igreja, ao contrário do que o bispo, da maldição do bispo, tudo começou a melhorar na minha vida. Eu nunca me afastei da minha melhor amiga, que até hoje é minha melhor amiga, e ela tem a vida dela, feliz, com o marido, as 2 filhas. E a minha vida mudou completamente, porque agora o dinheiro que entrava do meu trabalho suado tinha destino. Eu consegui fazer uma poupança para mim, consegui comprar um carro, eu consegui ter dinheiro guardado até para mandar para o meu pai no Brasil. Eu consegui ter dinheiro para eu poder comprar roupas, sapatos, nunca mais passei dificuldade. E tive dinheiro para ir viajar, para conhecer outros lugares. A minha vida mudou da água para o vinho quando eu parei de frequentar essa igreja, essa instituição. E além da minha vida ter mudado, eu parei de trabalhar para aquela família, porque o menino já estava grande, e consegui fazer um curso hoje eu sou profissional, eu tenho o meu próprio emprego. Eu trabalhei para 2 empresas grandes aqui nos Estados Unidos. Eu consegui o meu green card, consegui os meus documentos. Hoje eu já não sou ilegal, já fazem 10 anos. E a minha vida completamente mudou, entendeu? A partir do momento que eu deixei de ser escrava dessa instituição chamada Igreja Universal. E eu queria agradecer por ter essa oportunidade de deixar o meu relato. Desculpa aí que ficou muito comprido, mas eu espero que isso possa ajudar a abrir os olhos de muita gente para essa instituição universal. Muito obrigado, Davi Vieira, e muito obrigado a todos os pastores, os ex-pastores, ex-bispos da igreja que estão lutando para levar a verdade, para abrir os olhos das pessoas. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês.